Do programa de hoje, falando sobre aneurisma de aorta e os principais riscos da doença. Quem conversa comigo nessa tarde é o Dr. Carlos André Vieira, médico especializado em cirurgia vascular do Hospital 9 de Julho e traz mais informações para a gente nesse bate-papo. Dr. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo ao Acontece. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Boa tarde e obrigado pela oportunidade de trazer informação para tanta gente aí. Muito obrigado. Imagina, olha, é muito importante sempre a gente falar sobre saúde, ainda mais quando a gente fala de algumas questões que são desconhecidas, né, por grande parte da população. Eu queria que o senhor falasse com relação ao aneurisma de aorta. O que é especificamente esse tipo de aneurisma? Então, antes de eu falar o que é o aneurisma, eu vou falar assim, o que é a aorta, né, em si. Né? Que basicamente, a gente tem duas circulações, que é a circulação pelas veias e a circulação pelas artérias. Tudo que está nas extremidades da mão, do braço, da cabeça, eles voltam para o coração através das veias. Isso, quando a gente vai no laboratório colher um sangue, vai funcionar uma veia para colher o sangue. E tudo que sai do coração e chega até as extremidades da mão, dos pés, são as artérias. O que a gente sente a pulsação, às vezes quando você coloca a mão no seu pulso, sente a sua pulsação, isso é uma artéria. E a aorta é uma artéria, é a maior artéria que a gente tem no corpo. Ela sai do coração e vai até a altura do umbigo, mais ou menos, onde ela se divide em artérias ilíacas, que são as artérias que vão para as pernas. A gente pensa que um adulto tem uma aorta de um calibre mais ou menos de 2 centímetros. Quando a aorta ela aumenta esse calibre em mais do que 50% do que o vaso tem que ter, então uma aorta de 2 ela passa a ter 3 centímetros, já é considerado um aneurisma. O aneurisma, o tratamento dele, todo aneurisma deve ser tratado, mas conceitualmente acima de 50% do esperado já é considerado um aneurisma. E doutor, falando, né, sobre o aneurisma, ele apresenta algum tipo de sintoma? Tem como a gente prever que está desenvolvendo esse aneurisma ou não? Perfeito. O aneurisma que está na cabeça de todo mundo é exatamente o aneurisma cerebral, né, da cabeça. Esse aneurisma é tratado por um neurocirurgião ou por um radiointervencionista especializado na área de neuro. E o aneurisma abdominal ou torácico, esse sim é tratado pelo cirurgião vascular e é essa a minha especialidade. Então, aneurisma em geral, só lembrando que ele pode dar em qualquer parte do corpo e dependendo da parte onde ele acomete, ele pode ter um sintoma ou outro. Só que antes de eu falar em sintoma, a gente tem que ter na cabeça que aneurisma ele é uma doença basicamente assintomática. O grande problema dele é esse, que você deve fazer uma investigação para identificar, porque é uma doença que quando dá sintoma é porque já é um problema muito, muito grave, que é a ruptura dele. O aneurisma, mais de 90% dos casos não dá sintoma. Quando dá sintoma, às vezes você pode sentir uma bola pulsando na região do abdômen, ou em aneurisma torácico, às vezes até uma dificuldade para deglutir, mas isso já é bem mais raro. Então, falando em sintoma de aneurisma, o que é mais comum já é direto a ruptura. A pessoa não sabe que tem e o primeiro sintoma vem a ser a ruptura. E isso pode ser muito grave, porque pode ter uma taxa de mortalidade que chega até 90%, 95% em alguns casos. Doutor, era exatamente sobre isso que eu ia te perguntar com relação aos riscos, né? Porque quando a gente fala sobre saúde, eu acredito que o senhor também no consultório deve ouvir muito essa pergunta, né? Sobre é perigoso e os riscos, né? As pessoas ficam receosas. Então, é bastante perigoso de fato. Mas aí eu vou além. Didaticamente, o que causa esse aneurisma de aorta? Porque pode acontecer com determinadas pessoas e com outras não, ou qualquer pessoa está suscetível a ter o aneurisma de aorta? O aneurisma, ele é causado
principalmente em fumantes. Então, mais de 90% dos casos está associado ao tabagismo de longa data. Então, o paciente-chave, aquele que é considerado o principal paciente que pode vir a ter um aneurisma e às vezes nem sabe, é aquele homem com mais de 50 anos que fuma há muitos anos. Então, em 90% dos casos está associado ao tabagismo. Agora, você me perguntou, sim, pode ser causado em qualquer pessoa? Pode ter em qualquer pessoa, porque em outros 10% eu tenho outras causas. Por exemplo, doença do colágeno, síndrome de Marfan. Então, eu posso ter um paciente de 30 anos de idade que pode ter um aneurisma, mas isso é muito mais raro. O que é muito mais comum são os adquiridos, são aqueles que fumam muitos anos. O cigarro, ele produz algumas substâncias que geram lesão na parede, e essa lesão na parede gera uma fragilidade que faz com que a artéria aumente de tamanho. Então, falando assim, numa saúde coletiva, a gente tem que pensar o quanto o cigarro é importante na formação e no crescimento do aneurisma. Que até assim, quando eu tenho o aneurisma, eu sei que eu tenho, qual que é a chance de eu romper e quando que ele vai romper. Se eu continuar fumando, também aumenta muito a taxa de ruptura dele. A chance é muito maior, né? E às vezes as pessoas se perguntam, né? Eu tenho esse diagnóstico do aneurisma na aorta. É possível prever quanto tempo esse paciente ele vai viver após esse diagnóstico ou não, doutor? É possível sim. Estatisticamente, aneurismas de aorta abdominal. O que é um aneurisma de aorta abdominal? Antes de tudo, que é o mais comum, que é aquele que aparece na aorta. São aneurismas que emergem, que aparecem imediatamente abaixo da artéria renal. Esses aneurismas, quando eles têm mais do que 5 centímetros, eles devem ser corrigidos. Por quê? Porque acima de 5,5 centímetros, a chance de ruptura dele é na faixa de 10% ao ano. Quando eles ultrapassam 7, 8 centímetros, aí eu chego a taxas de ruptura que vão acima de 50% ao ano. Então, assim, como é uma estatística, eu posso ter pacientes que podem viver 20 anos, 15 anos e não romper, mas a taxa de ruptura anual ultrapassa 10%. Se eu identifico o aneurisma e eu trato ele antes, a chance de eu romper num evento cirúrgico, de eu ter um problema durante a cirurgia, é menos que 1%. Hoje é menos do que 0,5% com técnicas endovasculares, técnicas minimamente invasivas. Então, eu tenho aqui mais do que 10%, mais do que 20%, mais do que 50% algumas vezes. Então, ele deve ser tratado se estiver acima de 5, 5,5, porque a chance de ruptura é grande. Rompendo, necessariamente eu vou morrer? Também não. É que 50% das pessoas que rompem morrem em casa. Os que conseguem chegar no hospital, essa taxa chega a 70%, 80%, dependendo do centro onde é tratado. Era exatamente sobre isso que eu ia te perguntar, né? Após esse rompimento, então, é possível que esse paciente, ele ainda consiga, né, buscar socorro? E aí, doutor, é caso de cirurgia, tratamento, é possível reverter? Não, o aneurisma, uma vez formado, ele nunca vai diminuir de tamanho. Ele só vai ser resolvido se ele for tratado. O aneurisma é uma doença cirúrgica, o aneurisma de aorta abdominal. É claro, se ele tem menos que 5 centímetros, os riscos dele de ruptura são menores do que o risco da cirurgia, não é para ser tratado, exceto em algumas questões técnicas, por exemplo, o formato que ele tem. Por isso que é muito importante você ir a um cirurgião vascular e com certeza ele vai pedir um exame, uma angiotomografia de aorta, e ele vai ver qual é a forma desse aneurisma e qual o tamanho dele, que essas são as duas indicações de tratamento. E aí você, às vezes, tem um paciente que está com aneurisma de 4,8, e aí ele sabe que tem um aneurisma e ele perde o segmento com o médico, digamos. Ele esquece apesar de isso ser muito arriscado, isso existe. Às vezes a pessoa não vai mais.
ela acha que não precisa por alguma razão. E aí, 2 anos depois, aquilo cresce e ele tem uma ruptura. A ruptura, o sintoma da ruptura é uma dor abdominal muito forte, às vezes desmaio. Vai imediatamente ao pronto-socorro, porque ainda tem chance. Hoje, mais uma vez, com técnica endovascular, que você consegue, através de cateterismo, colocar uma prótese por dentro do corpo, aumentou bastante a chance de tratamento. São 2h mais 40. A gente teve aí uma falha na conexão com o Dr. Carlos. A gente já vai restabelecer essa conexão. A internet às vezes dá essa falhadinha, mas ele estava falando com relação a essa pós-ruptura e esses primeiros socorros, né? Que é possível, então, que o paciente busque no hospital. E me chama a atenção a gente falar sobre esse assunto. É importante que a gente discuta isso, porque não é comum, né, se discutir aneurisma de aorta e muitas vezes falta conhecimento para as pessoas. São 2h41 quase, 2h mais 41. Doutor, restabelecemos a conexão. O senhor estava falando com relação a esse primeiro socorro, né? Quando esse paciente ele tem esses sintomas, muitas vezes pode ser um desmaio, uma dor abdominal muito forte, né? Perfeito. E ainda acha, assim, é o que eu havia falado. Então, vá ao hospital, procura um serviço especializado que tem cirurgia vascular. Então, se você eventualmente sabe que você tem um aneurisma, você tem a dor abdominal muito forte, não adianta eu ir num posto de saúde. Eu preciso de ir num hospital terciário, um hospital quaternário, ou seja, eu preciso de ir num hospital que tenha especialistas, principalmente o cirurgião vascular. Doutor, para a gente encerrar, né? Eu estava até comentando aqui, quando a gente restabelecia a conexão, que muitas das vezes as pessoas desconhecem, né, esse tipo de problema específico, né, na área da saúde, como, por exemplo, o aneurisma de aorta. De quanto em quanto tempo o senhor recomenda aquele check-up? Fala-se sobre o check-up anual, dependendo de uma idade da vida, o senhor recomenda com menos tempo, ou esse paciente que já tem essa predisposição, o que o senhor poderia falar com relação a isso? Obrigado pela pergunta, porque eu gosto muito de falar sobre check-up. Eu sou bem minimalista, né? Quando a gente, às vezes, exige demais do paciente, ele acaba fugindo da gente e você não faz nem o mínimo. Então, os exames têm que ser aqueles aqueles que são estritamente necessários. Então, o que há de concreto em relação ao aneurisma de aorta? Ultrassom de abdômen, se eu sou homem e tenho mais de 60 anos. Isso é o que tem em literatura que é efetivo para salvar a vida. Fora isso, não existe nada assim categórico em falar que consegue prevenir. Então, se eu sou homem, principalmente se eu sou fumante, mesmo não fumante, tenho mais de 60 anos, pelo menos um ultrassom. Se nesse ultrassom não foi identificado o aneurisma, eu não preciso fazer um ultrassom daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 4, não preciso ficar fazendo esse segmento. É um único ultrassom. Já se eu identifiquei, procuro um cirurgião vascular, que ele certamente vai pedir algum exame adicional, uma tomografia ou algo assim. Então é algo muito simples de ser feito. Tenho mais de 60 anos, faço um ultrassom. É claro, se eu tenho alguma suspeita, alguma coisa assim, aí procura antes, mas se eu não tenho nada, absolutamente nada, não tenho histórico familiar, mais que 60 anos, é um único ultrassom. Só falando na probabilidade de morte, algo assim, em países desenvolvidos, que o aneurisma de aorta abdominal chega a ser a 4ª ou 5ª causa de morte, em geral. Só que é uma doença pouco falada, pouco sabida, mas que é muito relevante. Com certeza. Doutor, muito obrigada, viu, pelo bate-papo, os esclarecimentos. E essa questão do único exame, né, é importante também, como o senhor bem disse. Não adianta exigir demais, falar de uma lista de exames que aí os pacientes fogem. E nesse caso em específico, esse só já resolve e pode elucidar essa questão. Mais uma vez, obrigada, viu, doutor Carlos André Vieira. Muito obrigado. Grande abraço para você. Tchau, tchau.
São 2h44, bate-papo com o Dr. Carlos André Vieira, médico especializado em cirurgia vascular no Hospital 9 de Julho, trazendo esses esclarecimentos para a gente tão importantes. Já são 2h44, o reloginho está